E eu hoje vou ter que começar as pessoas com um bocadinho de números para se ter ideia do estado em que estamos. Nós muitas vezes vivemos na Europa, e como a Europa é um sítio onde tem, digamos, tem muita riqueza acumulada, e portanto nós temos casas construídas, infraestruturas, coisas, Estado Social, não temos bem a percepção de como a Europa está a perder velocidade relativamente a outros continentes. Eu lembro que aqui há uns tempos nós tivemos aqui uma discussão sobre Portugal ser ou não ultrapassado pela Roménia, não sei se te recordas, Sim. E na altura havia pessoas que diziam, mas queres ir viver para a Roménia? Não, a diferença entre Portugal e a Roménia é que eles estão a andar mais depressa, mas ainda estão atrás de nós, não é? No sentido, quer dizer, em termos da economia, da riqueza gerada, já estão à nossa frente, mas em termos da riqueza acumulada, do capital que já lá está, estão atrás. É a mesma coisa que dizer assim, se eu já comprei a casa, não preciso de ganhar todos os anos tanto dinheiro para comprar uma casa, não é? Portanto, e é essa a situação da Europa. Nós não temos noção disso, portanto eu acho que é importante termos noção do que nos está a acontecer, porque isto degrada-se rapidamente. E vou começar por dar alguns números, enfim, muitos deles vêm do relatório. Primeiro, em 2002, a economia da União Europeia já era mais pequena que a economia americana, mas a diferença eram 17 pontos percentuais. 17%. Hoje é 30%. Duplicou praticamente a distância. Duplicou a distância. Portanto, estou a falar, e se considerarmos o per capita, os volumes per capita, há indicadores que apontam para a Europa já valer apenas 2/3 dos Estados Unidos. Pronto. Em 2008, enfim, as datas não coincidem sempre, mas vão todas no mesmo sentido. 2008, a Europa e os Estados Unidos tinham mais ou menos o mesmo GDP, portanto, o mesmo Produto Interno Bruto. 14,2 milhões de dólares na Europa, 14,8 milhões nos Estados Unidos. Em 2023, a Europa tinha passado dos 14,2 para 15 milhões de milhões, os Estados Unidos tinham passado para 26,9 milhões de milhões. É um abrir da diferença brutal. Depois há outro dado que é assim, repara, isto tem muito a ver com o que está a passar com as empresas europeias. Portanto, os Estados Unidos estão a criar novas empresas. E nós sabemos que, de 2008 para cá, houve várias empresas que não existiam e que hoje são as maiores do mundo. Não é? Portanto, não vou estar aqui a dizer nomes, todas as pessoas as conhecem e todas as pessoas são clientes, de alguma forma, dessas empresas. Ora bem, se considerarmos as companhias com uma capitalização superior a 100 mil milhões de euros, portanto, praticamente na Europa não mexeu, são as mesmas que estavam. Nos Estados Unidos houve várias companhias, portanto 6 companhias que não existiam e que hoje têm uma capitalização não superior a 100 mil milhões de euros, mas a 1 milhão de milhões de euros. Estás a ver a diferença? Bem, outro exemplo, inteligência artificial. Apesar de tudo, a inteligência artificial, o Mário Draghi diz que é possível recuperar. Eu devo dizer que tenho algumas dúvidas de se é possível ou não fazer essa recuperação, mas já lá vamos. Mas só para ter ideia, neste momento, portanto, não estamos a falar daquilo que pode vir a acontecer, mas neste momento, do total do investimento mundial em inteligência artificial, portanto, que é o futuro, temos 61% vai para companhias americanas, 17% vai para companhias chinesas, 6% vai para companhias europeias. Portanto, já nem comparamos com a América. Nós temos 1/3 do investimento em inteligência artificial da China. Eu repito, temos 1/3 do investimento em inteligência artificial da China. Neste momento, os veículos elétricos chineses são melhores que os europeus. Já. Estão uma geração à frente. Dos europeus em termos de conceito, utilização, capacidade de armazenamento,
tudo. Quer dizer, e eu devo dizer que nos últimos tempos pude conhecer de perto veículos não chineses, mas americanos, Tesla, e peço desculpa por dizer a marca, e veículos do grupo Volkswagen, e há uma diferença, percebe-se que ali há uma diferença. Tem a ver com a eficiência, tem a ver com a usabilidade, tem a ver com a interface com o condutor, tem a ver com tudo. Os outros estão à frente, não há comparação possível. E isso ajuda a explicar porque é que, repara, as empresas europeias que são as maiores, estão em que setor? Setor automóvel. O que é que aconteceu esta semana nesse setor? A maior dessas empresas, a Volkswagen, anunciou que vai fechar fábricas. Portanto, já estamos nesse ponto. Portanto, os nossos melhores estão em crise. Os nossos melhores estão em crise. Então, e se recuarmos mais um bocadinho, eu vou dar outro número ainda um bocadinho mais para trás. E neste caso vou citar um líder europeu. Portanto, um líder europeu que ainda antes de sair o relatório Draghi já parecia perceber o que estava a passar. Esse líder europeu disse o seguinte, naqueles encontros realizados no passado fim de semana. Em 1990, os 12 Estados da União Europeia correspondiam a 26,6% do produto mundial. Hoje, os 27 Estados, portanto já não são 12, são 27, têm 16,1% do produto mundial. Portanto, estamos a falar num período, apesar de tudo, alargado, 34 anos, não é? Portanto, é mais que uma geração, mas passou de 26 para 16. O que aconteceu nos Estados Unidos? Tinham 26, ficou em 26. Já não falo que, enfim, toda a gente sabe o que é que foi a China por este período. Portanto, basicamente, o que esse líder dizia, portanto, é que o grande peso que a Europa tinha no mundo há uma geração, hoje já não tem. Hoje já não tem. É preciso ter consciência disso. Hoje já não tem. Portanto, antes representava mais de um quarto da riqueza mundial, hoje representa essencialmente um sétimo. É uma diferença muito substantiva. Muito substantiva. Portanto, esse líder acrescentou uma frase que eu gosto muito e que às vezes já aqui a disse por outras palavras, que é: a América inova, a China copia, a Europa regula. Portanto, e este aspecto é muito, muito curioso, porque, aliás, é um dos temas discutidos no relatório Draghi e que foi discutido nas reações ao relatório Draghi, que é a ideia dominante na Comissão Europeia e também em muitas opiniões públicas europeias, que é: a inteligência artificial é uma ameaça, portanto, vamos regulá-la. Quer dizer, ainda não sabemos o que é, mas já a queremos regular. Fazer, no fundo, achamos que foi um grande sucesso aquela coisa que nos irrita todos os dias quando abrimos um site, que é aparecer uma coisa a dizer que a gente aceita os cookies, portanto, que é uma coisa chamada GDPR, não é? Portanto, que a Europa acha que tornou-se o padrão mundial nisso. Apesar de tudo, quando fez essa regulação, já sabia mais ou menos o que eram os mails, o que era um site na internet, havia uns anos. Agora a inteligência artificial não se sabe, mas a Europa já quer regular. O que é que acontece? Acontece que neste quadro, a possibilidade de inovar, inventar, criar coisas completamente novas, fica limite. Cortam as pernas à partida, não é? Como nós costumamos dizer, cortam as pernas à partida. E há uma coisa que vem no relatório Draghi que eu acho que é muito, muito, muito relevante e que temos de ter consciência disso. A União Europeia, pela primeira vez na sua história, o conjunto da União Europeia está a perder população. Ora, o simples facto de perder população e o ritmo que se espera de perder trabalhadores por ano é perder 2 milhões de trabalhadores por ano. Mas está a perder população já com a imigração? Incluindo com a imigração. Quer dizer, mesmo assim, ou melhor, a dinâmica demográfica é essa. Sim. A dinâmica demográfica é essa. Mas o problema é, para compensar isso, e uma das coisas que também vem em muitos relatórios é que é preciso imigração, é que sabemos que a imigração cria um problema político. Cria muitos problemas políticos, como sabemos, não é? Portanto, isto é, a gente não sabe para onde é que está a virar. Um bocado, que é, por um lado, estamos a perder, a perspectiva é perder até 2040, portanto, nos próximos 15 anos, perder 2 milhões de trabalhadores por ano no conjunto da União Europeia,
mas temos que admitir trabalhadores para os substituir, como nós verificamos em toda a Europa e agora também em Portugal, causa problemas políticos, porque antes também causou alguns problemas sociais, pronto, e culturais. Portanto, é como a Europa a minguar aquilo que durante décadas foi um dos motores do crescimento, foi o simples facto de haver mais gente, há mais pessoas, há mais riqueza. Pronto, há mais gente a trabalhar, mais gente a produzir, mais gente a gastar, mais riqueza. Isso vai acabar. Portanto, é necessário ir buscar a produção de riqueza à produtividade. E é no domínio da produtividade que as coisas estão mais complicadas. Onde a diferença, sobretudo para os Estados Unidos, que nisto é o nosso grande ponto de comparação, se tem perdido. E há uma sensação de desespero. Eu vou estar ao outro lado do relatório. Nos últimos, portanto, não é nos últimos, é entre 2008 e 2021, 30% dos unicórnios fundados na Europa migraram para os Estados Unidos. Portanto, nós aqui até às vezes conseguimos fazer nascer empresas, mas depois elas fogem. Quer dizer, podes dizer assim, mas ficaram ainda 2/3. Mas porquê que migram 1/3? Não devia ser ao contrário? Não deviam estar a migrar para cá? Aparentemente não é mesmo isso que está a acontecer e, portanto, isto tem que se fazer alguma coisa. Quer dizer, e eu acho que desse ponto de vista Mário Draghi apontou em várias direções. O relatório tem aspectos em que trata do mercado da energia, da transição climática, do mercado farmacêutico, do mercado da tecnologia, e depois vai apontando, às vezes, portanto, aponta para a necessidade, por um lado, de criar instituições políticas que permitam ter políticas europeias, mas já vamos ver com os problemas que isso coloca. Por outro lado, a necessidade de desregulamentar. Há aqui um número que eu acho que é desculpa lá, hoje é mesmo um dia de números, não sei se aqui a Helena não fica demasiado que é são letras. Que é um número que é assim, só no último, portanto, nos últimos 5 anos, portanto, a última Comissão Europeia, o último Parlamento Europeu, que os novos ainda não entraram em funções, a Europa acrescentou 860 leis reguladoras àquilo que é considerado o acquis communautaire, portanto, o adquirido, que depois, quando fica adquirido, é quase como se ficasse escrito na pedra, não se consegue mexer. E esse adquirido já vai em 5.000 páginas. 5.000 páginas. Aqui está o Paulo Ferreira, que se vai rindo ou chorando, não sei se isto dá para rir, se dá para chorar, não é? E isto tem consequências. Uma das coisas que o Draghi disse é que na área das telecomunicações há um problema de mercado único. Nós temos demasiadas empresas de telecomunicações. Porquê? Porque as leis ainda funcionam a nível nacional, não há praticamente integração das empresas a nível europeu e, portanto, temos muitas empresas de telecomunicações. Não, basta dizer que só há pouco tempo, 2 anos, é que se resolveu o problema do roaming. Claro. Mas repara, independente do problema do roaming, há para a área das telecomunicações, na Europa há 170 reguladores. Quer dizer, contando os países todos, não é? Sim, claro. Contando os países nem todos. sequer é um por país. Em alguns países há mais que um, quer dizer, temos a ANACOM, que é a principal, mas depois temos outros reguladores. Mas tens vários outros que interferem nos conteúdos. Temos a Autoridade da Concorrência, temos a ERC para os conteúdos, temos uma quantidade de reguladores. E a política europeia até agora tem sido evitar fusões em nome da concorrência. É evidente que as mega empresas, os gigantes, prejudicam a concorrência. Mas, por exemplo, mas a questão é saber qual é a dimensão do mercado. Portanto, se a dimensão do mercado for muito grande, se o mercado único realmente funcionar, são permitidas fusões. Aqui há uns tempos houve, há 5 anos, 6 anos, um grande debate por causa da fusão de 2 grandes empresas elétricas, a Siemens e a Alstom, por causa do desligamento de fabrico de comboios rápidos. Foi proibido. Não puderam fundir-se. O Mário Draghi disse que neste momento provavelmente a China consegue exportar TGVs para a Europa. Ficam mais baratos, são mais competitivos. Tem escala. Portanto, a escala que foi impedida cá com essa fusão. A escala que foi impedida cá com essa fusão, exatamente. A escala que foi impedida cá com essa fusão. Outro exemplo. A Europa foi durante muito tempo líder
na indústria farmacêutica. E nós vimos até, agora, quando foi a história das vacinas, que aquilo foi assim, metade, não é? Metade de inovação europeia, metade de inovação dos Estados Unidos, as vacinas vieram um bocado dos dois lados. Portanto, há capacidade intelectual na Europa, ela não desapareceu. No entanto, o setor privado da farmacêutica, que é praticamente tudo em termos de investigação, nos Estados Unidos, a investigação em indústria farmacêutica representa 0,45% do PIB americano. Na Europa representa 11%, é 4 vezes menos. É 4 vezes menos, ainda é mais, porque o nosso PIB é mais pequeno, não é? Portanto, e depois vem outra vez a regulação. O tempo médio para a aprovação de uma nova droga nos Estados Unidos são 334 dias. Na Europa são 430, são mais 100 dias. Isto é muito importante, porque, repara, o investimento no desenvolvimento de uma nova droga é gigantesco. Até porque há muitas que não funcionam. Aquilo estamos a falar de milhões e milhões e milhões para, às vezes, pôr uma droga nova no coisa. Depois as empresas esperam recuperar rapidamente, o mais rapidamente possível, o investimento que fizeram. Na Europa tem que esperar mais 100 dias para começar esse período de recuperação. Portanto, isto é bastante aflitivo, porque não sabemos bem como é que sabemos disto. O que é que diz Mário Draghi? Ele fala da necessidade de tocar nestas coisas todas, para desregulamentar, descomplicar, até porque isto é muito importante. Quer dizer, as grandes empresas ainda vivem com esta complicação, com este verdadeiro labirinto. As médias e pequenas têm uma dificuldade brutal de viver com este absoluto labirinto. Esta uma branca é um silêncio, José Manuel. Sim, é um silêncio. Porque estamos ainda nesta fase das 40 páginas, estamos ainda no diagnóstico. Este é o diagnóstico. Eu vou tentar rapidamente falar de algumas coisas. Ele fala da necessidade, por um lado, de ter mais investimento. Portanto, é preciso mais investimento. E quando fala mais investimento, digamos, alguns dos números que ele adianta até poderiam não parecer absolutamente estratosféricos. Repara, ele propõe que o nível de investimento na economia regresse àquilo que existia na Europa nos anos 60 e 70. Portanto, não é assim uma coisa... Já tivemos. Falamos de investimento público. Público e privado. E, aliás, houve alguns equívocos na forma como foi apresentado o relatório, porque aqueles 800 mil milhões de euros de investimento por ano, portanto, estamos a falar de mais do que 2 operações esta última que tivemos de PRRs, estamos a falar do dobro, não em 5 anos, mas por ano. Portanto, é uma diferença brutal. Não é dinheiro público. Quer dizer, é dinheiro público, mas é dinheiro privado. E para ser dinheiro privado é necessário mudar, portanto, ter uma integração dos mercados financeiros que na Europa também não existe. Portanto, e outros problemas, além de termos ainda um outro problema que tem a ver com, na Europa nós temos uma cultura de financiar as empresas através de empréstimos bancários. Nos Estados Unidos eles têm uma cultura de financiar as empresas através de entrada em bolsa. E a diferença entre uma coisa e outra é que se fores a um banco pedir dinheiro, tens de pagar juros. Se fores à bolsa pedir dinheiro, quem lá mete o dinheiro participa no risco. E entra capital na empresa, entra capital na empresa e participa no risco. É uma lógica completamente diferente. E isto não é fácil de mudar, não é? Até porque o principal país europeu, que é a Alemanha, está muito ancorado nesta lógica. E aquele que estava menos ancorado nessa lógica, que era o Reino Unido, foi-se embora. Portanto, esse é um dos problemas. Depois temos outro problema. Ele diz que a parte de investimento público destes 800 mil milhões, provavelmente para poder funcionar, teria que haver uma integração do governo europeu muito maior do que existe hoje. Portanto, possibilidade de contrair empréstimos, possibilidade de lançar impostos. Isto hoje é um tabu absoluto. Um tabu absoluto, e eu nem sequer, enfim, é uma outra discussão, mas eu tenho as maiores dúvidas que seja bom fazê-lo e que funcionasse, e se isso não seria, digamos, a implosão final da Europa. A Alemanha já veio dizer, o ministro das Finanças alemão já veio dizer que nem pensar nisso. Portanto, nem pensar nisso. Há um ministro também alemão dos Verdes que disse o contrário, mas pronto, também isso é um sinal de como está a Alemanha. Mas vamos olhar para os vários países e percebemos que isto não tem pés para andar. Até porque, já agora, é bom perceber o que fizemos. Nós fizemos isso para a Covid. A ideia era que os países usassem aquele dinheiro para relançar a economia. Nós sabemos o que é que Portugal fez. O
Quer dizer, sabemos nós, sabe a Comissão Europeia, sabem os alemães, e sabem os holandeses, e sabem os dinamarqueses, e sabem os finlandeses, e sabem os franceses, porque alguns deles também fizeram o mesmo. Portanto, não foi para aquilo que se dizia. Portanto, que era. O que fizemos em Portugal, não estamos a executar ao ritmo desejável. Não é só o problema de executar, é o próprio objeto. Sim. Não está a transformar a economia. Não está a transformar a economia. Está a ser gasto em projetos que já estavam na gaveta, que estavam parados há muito tempo porque o Estado não tinha dinheiro. Às vezes, e que são quase gestão corrente. Claro. Pronto, gestão corrente. Coisas muito mais complicadas. Quer dizer, já vimos políticos portugueses dizer que se podia aplicar para pagar pensões. Mas há sítios onde está a ser aplicado para pagar, por exemplo, o apoio de familiares aos seus idosos. Eu não tenho nada contra que as pessoas, coitadas, prestem o apoio que têm aos seus idosos, não éramos nós conseguir fazê-lo. E que alguém cuide de nós quando precisarmos. Mas a verdade é que não me parece que possa ser usado não para é isso. O objeto, não é o não transforma. Não é o objeto, isto não quer dizer, é importante socialmente, mas não é o objeto. E, portanto, temos isto... Está a ser usado para manter um padrão de vida, não para nos assegurar um padrão de vida, que faz toda a diferença. Depois, portanto, temos esses vários problemas do lado do financiamento. Do lado da regulação, temos todos os problemas que é desmontar o acquis communautaire em muitos aspectos. Desmontar aquela coisa, até porque a tentação é outra, a tentação é regulamentar mais. Na área da inteligência artificial, há na Comissão Europeia grupo, portanto uma direção ou uma subdireção, não sei, que está a trabalhar nisso e que acha que as coisas... Eu não estava a ver uma entrevista com uma das responsáveis dessa subcomissão e eu fiquei um bocadinho de cabelos em pé, porque ela estava convencida que alguns dos e eu acho que o Mário Draghi não saiu muito disto, porque na parte que ela viu sobre a inteligência artificial, acha que os supercomputadores que... diz assim, a lógica é esta, os privados não têm dimensão, portanto têm que ser supercomputadores públicos, portanto criar uma rede de supercomputadores públicos, nós já temos alguns e tal, e vamos lá chegar. Aquilo que eu sei, nomeadamente da capacidade de computação instalada em Portugal, é uma catástrofe. Portanto, não está a servir nada para isto. Enfim, tem uma função em ajudar alguma investigação, mas não fica em Braga e não está a servir para isto. Entretanto, estava eu a ver isto e vi um tweet do Elon Musk, em que ele mostrava o centro que ele está a criar para a inteligência artificial, o supercomputador, e imagina o espaço da Feira Internacional de Lisboa, da fila ali no Espaço das Nações, com computadores do chão até ao teto e a perder de vista. Portanto, é uma coisa, é alucinante, quer dizer, eu vi aquilo e disse, mas, quer dizer, e atenção, o Elon Musk há 2 anos dizia que era preciso parar fazer uma moratória de 6 meses. Agora deu a volta e já muita gente diz que ele vai ganhar a corrida, como já ganhou no espaço, não é? Portanto, esta capacidade que há de responder é que é de facto muito, fica muito para trás na Europa. Portanto, olha, eu acho que, e para acabar, portanto, aquilo que seria necessário fazer, depois havia coisas na área por exemplo, toda a área é muito também deprimente ler as partes relativas à transição climática, porque a transição climática na Europa tem metas muito exigentes e depois tem muito atraso. Está-se a perceber também se está a perder, olha, aqui sobretudo para a China, mas até para os Estados Unidos. E estas coisas, deixa-me só dar outro dado que também acho curioso. 800 mil milhões por ano são 4 trilhões, como eles dizem, ou milhões de milhões, num período de 5 anos da Comissão Europeia. Sabes qual foi o tamanho dos pacotes americanos do Biden? Não. Foram aprovados e aplicados e funcionaram. Eu estive a tentar somá-los todos, mas julgo que não ficam muito longe dos 5 trilhões. Ultrapassa isto tudo. E é só dinheiro público. Atenção, isto não era só dinheiro público, era para metade público e metade privado. Só o dinheiro público nos Estados Unidos para a recuperação, e portanto teve aqueles super pacotes, infraestruturas, energias renováveis, portanto também tinha uma parte daquilo que era apoio às pessoas, portanto muita parte de cheques para as pessoas, foi maior do que aquilo que se diz na Europa que é impossível. E não foi em 5 anos, foi num período mais curto. Sim. Portanto, quer dizer, eu gostava acho que aquele relatório nos devia abrir os olhos, mas os bloqueios que existem na Europa e que se agravaram
esta semana, com o que aconteceu na Alemanha, com o fecho das fronteiras, com a situação de nós termos aquela líder europeu, eu não disse quem era o nome dele ainda. Pois não, ainda não. Ainda não. Aquele líder europeu que eu via que fazia aquela intervenção, que me pareceu que estava a pôr o dedo na ferida, é um proscrito. Chama-se Giorgia Meloni. Mas que está à frente de um dos poucos grandes países da Europa que tem um governo funcional. É a Polónia e a Itália. Porque a Alemanha está uma catástrofe, a França nem governo tem ainda, a Espanha tem o próprio Partido Socialista a colocar processos no Tribunal Constitucional contra o seu líder, uma parte do Partido Socialista, como é óbvio, em Portugal, enfim, já nem falo, podia ir por aí adiante, mas sobretudo as grandes economias europeias estão todas com problemas diabólicos. O que leva para outra questão que é até que ponto é que nós vamos construir algo para a qual não existe de maneira nenhuma substrato neste momento, que é opiniões públicas com vontade de subscrever as propostas de Mário Draghi. Elas vão quase todas em sentido contrário.